Dr. José Carlos Richman, mais uma vez com muita alegria, na janela da Paulista. E hoje nós temos um assunto bem legal para você. Como falar de sexo com as crianças. Como é que a gente faz isso, doutor? Realmente, Isabel, boa noite. Um prazer estar aqui de novo na Janela da Paulista. E essa questão é uma questão muito importante, porque não constrange apenas os pais, mas também os professores. É uma categoria profissional que sabe tanto, mas sabe tão pouco a respeito de sexualidade. Infelizmente, é um sinal dos nossos tempos, infelizmente a formação dos professores não envolve também uma formação sobre sexualidade. Isso é uma das coisas que precisa ser corrigida nos currículos das faculdades de pedagogia. E aí os professores são tão habilidosos na função de ensinar, mas quando a criança vem falando de sexualidade, às vezes eles ficam constrangidos, né? Principalmente depois das férias, as crianças chegam falando, porque eu vi o meu pai em cima da minha mãe, vi o meu pai rolando com a minha mãe, os dois estavam pelados. E aí os professores começam a ficar desesperados, sem saber o que responder, né? A primeira coisa fundamental não é falar. A primeira coisa fundamental é ouvir. E isso é muito difícil. Por que isso é muito difícil? Porque quando a criança fala de sexo para um adulto, automaticamente o adulto imagina uma série de coisas que poderia estar na cabeça da criança. O adulto começa a imaginar o que é que está na cabeça da criança. E ele começa a ficar angustiado e ele começa a querer descarregar a angústia falando. E fala demais, fala o que não devia, fala bobagem. Fala o que a criança não quer ouvir. Fala o que a criança não quer e não precisa ouvir. Não precisa. Na verdade, o difícil é escutar a criança. Escutar a criança. Né? Para entender o que ela está querendo saber, né? Porque a cabeça da criança tem uma lógica diferente do adulto, que eu vou falar daqui a pouco. Mas, fundamentalmente, a questão é a dificuldade do adulto e do professor e dos pais ouvirem a criança. Um exemplo muito bom é o caso da criança que chega para o professor e fala: professor, quando eu crescer, eu quero ter cabelo na bunda. Aí o professor imagina o que está passando na cabeça dessa criança. Mas por que você quer ter cabelo na bunda? Meu Deus, será que é uma questão de hormônio? Porque a minha mãe tem cabelo na bunda. Aí já começa na cabeça do professor, será um problema de hormônios? O que está acontecendo com a mãe dessa criança? Será que ela tem um problema de hormônios? E ela fica mostrando a bunda sem roupa para a criança fica... Aí, perguntando, mas como é que é o cabelo na bunda da sua mãe? Aí a criança fala, então, o cabelo dela é comprido até a altura da bunda. Ou seja, a criança quer ter um cabelo comprido, que chega pelo comprimento na altura da bunda. Ninguém está falando que o cabelo cresceu na bunda. Mas o adulto já entendeu que o cabelo cresceu na bunda. E aí começa um discurso sobre hormônios. A sua mãe deve ter um problema de hormônios. E você imagina, a criança só queria ter cabelo comprido. Ela só falou que ela queria ter cabelo comprido. Se o adulto, se o professor tivesse a tranquilidade de ouvir a criança, ele não passaria por esse constrangimento de ficar fazendo um discurso sobre hormônios, pelos que nascem em lugar que não devia, né? Hormônios e hormônios em lugar errado, enfim, escutar a criança, né? Quando a criança fala alguma coisa sobre sexo, pergunte, mas diga mais.
Fala mais. De onde você viu isso? Onde você aprendeu isso? Você viu o que fez você pensar isso? Pergunte para a criança. Né? A criança tem que poder falar. Quanto mais você escuta a criança, mais você entende. É fundamental isso, e eu já disse que a criança tem uma lógica diferente do adulto na cabeça. Qual é a lógica diferente? Nós estamos falando de criança na primeira infância, tá? A primeira infância é de 0 a 6 anos, tá? Então, na primeira infância, o cérebro da criança não tem a capacidade de simbolizar. O cérebro da criança tem o que a gente chama de pensamento concreto. O que é pensamento concreto? Pensamento concreto é a coisa que ela enxerga, é só a coisa que ela enxerga. Não dá para ter significado. Ela não tem cérebro desenvolvido para ter significado. Exemplo, dinheiro é papel colorido. Uma nota de 100 reais e uma nota de R$1 é papel colorido, é a mesma coisa. A criança não tem a competência cerebral, isso é uma questão de anatomia, uma questão de desenvolvimento. A criança não tem a competência cerebral nessa idade de 0 a 6 anos, ela não tem a competência cerebral de entender o significado de 100 reais e comparar com o significado de R$1. Para nós, é claro isso, para a criança é papel colorido. A bandeira do Brasil. Para os adultos, a bandeira do Brasil provoca uma série de significados, a pátria, o patriotismo, o sentimento de ser brasileiro. Para a criança é um pano colorido. Isso é o pensamento concreto. A coisa é o que ela é, não o que ela significa. Então, quando a criança fala de sexo, ela não está falando do que significa, ela está falando do que é. Né? Então, do que é na maneira que ela... Na maneira concreta que a criança entende. Né? Se a criança vê o pai e a mãe nus na cama, e eles estão fazendo carinho um no outro, a criança entende que os pais estão brincando. O significado sexual daquela brincadeira não está no alcance da cabeça da criança. Né? E olha, veja que ironia. A criança entende que os pais estão brincando e que bom seria se os adultos fizessem sexo como uma brincadeira. Porque não existe um sexo mais saudável e mais prazeroso e maior fonte de felicidade do que o sexo feito como uma brincadeira, com a leveza da alma de quem está brincando. Né? Os grandes problemas sexuais dos adultos têm a ver com o fato das obrigações, compromissos e deveres que vão se envolvendo com o ato sexual. O compromisso da mulher de ter que agradar o homem, porque se não agradar o homem, ele vai me trocar por outra. O compromisso do homem de ter que fazer a mulher ter o orgasmo, porque se ele não conseguir fazer ela ter o orgasmo, ela vai me trocar por um outro. E aí o sexo se transforma numa coisa mais pesada que o trabalho. O sexo se transforma num momento de deveres, compromissos, de angústias. Né? Se o sexo fosse feito como a criança vê, se o sexo fosse feito como a criança enxerga, dois adultos que estão brincando, esses dois adultos seriam muito mais felizes se eles fizessem sexo como crianças do que se fizessem sexo como adultos. Sem dúvida. E como a criança enxerga que os adultos estão brincando, e às vezes estão brigando. Por quê? Porque depende do som. Às vezes, a criança entra no quarto e pega aquele momento em que um está falando ai, 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 o outro está falando ui, ui, ui. E a criança entende que ai, ai, ai está doendo.
ela não tem o alcance do significado de que o ai 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 pode ser um prazer erótico. Ela entende que ai 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 é dor. E aí ela fica achando que os pais estavam brigando. Então, é importantíssimo, em primeiro lugar, entender o que foi a experiência da criança. Quando a criança abre uma conversa sobre sexo, a pior coisa do mundo é fazer uma crítica, reprimir a criança, falar que aquilo não é assunto de criança, que ela não é para falar aquilo e mudar de assunto. É a pior coisa do mundo. Aquele assunto vai ficar mal esclarecido na cabeça da criança e aquilo vai virar um fantasma. Por anos e anos da vida dela, vai ser um fantasma na cabeça dela. Então, depois que o adulto entendeu o que está na cabeça da criança, aí vem o importante. Responda apenas o que a criança é capaz de entender. Não faça discurso de biologia, não faça discurso de hormônio, não faça discurso de ciências, apenas responda. Né? Se você entendeu que a criança entrou no quarto e achou que os pais estavam brigando porque eles estavam falando ai ai ai, explique para a criança que aquilo não é briga, aquilo é uma brincadeira e que tem uma parte da brincadeira em que as pessoas falam ai ai ai. E que é uma brincadeira que é para brincar só depois de crescer. Não pode brincar aquela brincadeira enquanto é criança. Ponto. Precisa falar mais do que isso? Não. Não precisa falar mais do que isso. Basta você dizer que os pais não estavam brigando, porque a angústia da criança é que os pais estão brigando e que eles podem se separar porque eles estavam brigando. O pai estava machucando a mãe. Então você explica, não é briga, aquilo é uma brincadeira de gente grande, e quando a gente grande brinca, às vezes faz aquele barulho que parece o ai 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 de dor, mas não é. Pode acreditar que eles estavam gostando. É isso. É isso. Muito obrigada, Dr. Richman. Até a próxima. Quero gravar ele. Olha, eu não sei o que eu estou falando, mas ela está entendendo. Ficou bom? Está entendendo tudo. Está entendendo, está me beijando, ó. Esses passarinhos tomam uísque também. Tá sentindo o cheirinho, ó. When I grow too old to dream, I'll have you to remember. When I grow too old to dream, your love will live